Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação, em regime de urgência, a moção número 26/2026, de autoria do vereador João Ex. Moção de contrariedade à Rio Grande Energia, empresa integrante do grupo CPFL Energia, diante das sucessivas reclamações de consumidores acerca de aumentos expressivos e cobranças consideradas abusivas nas contas de energia elétrica, especialmente nos meses de julho e agosto de 2026, bem como em razão das deficiências verificadas no atendimento prestado à população. Com a palavra, o autor para justificar o regime de urgência. Pois não, senhor presidente. Face do caos que vivemos na nossa sociedade, em especial das diversas reclamações, tomo a palavra, mesmo tendo como autor principal o vereador João Ex, para requerer a todos que possamos aprovar o regime de urgência, visto a necessidade de 2/3 e também a realidade da cidade todos conhecem. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador. Declaro abertas as inscrições para a discussão do regime de urgência. Encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Encerradas as Encerradas as declarações de voto, passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Vereadora Marisol Santos. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O regime de urgência foi aprovado. Voto também, então fui auxiliado aqui pela assessoria. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com ausências dos vereadores Aldonei Machado, Iago Morandi, Lucas Carinhato e vereador Pedro Rodrigues. Com a palavra, o autor para a leitura da moção número 26/2026. Ad-hoc, vereador Cláudio Libardi. Pois não, senhor presidente. Moção de contrariedade à Rio Grande Energia, empresa integrante do grupo CPFL Energia, diante das sucessivas reclamações de consumidores acerca de aumentos expressivos e cobranças consideradas abusivas nas contas de energia elétrica, especialmente nos meses de julho e agosto de 2026, bem como em razão das deficiências verificadas no atendimento prestado à população. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. O vereador abaixo assinado, nos termos regimentais, vem propor a presente moção de contrariedade à Rio Grande Energia, RGE, empresa integrante do grupo CPFL Energia, diante das sucessivas reclamações de consumidores acerca de aumentos expressivos e cobranças consideradas abusivas nas contas de energia elétrica, especialmente nos meses de julho e agosto de 2026, bem como em razão das deficiências verificadas no atendimento prestado à população. Os vereadores e as vereadoras que a presente subscrevem, no uso de suas atribuições legais e regimentais, manifestam-se por meio desta moção de contrariedade sua profunda insatisfação e preocupação diante das inúmeras manifestações de consumidores de Caxias do Sul e de outros municípios atendidos pela RGE, empresa pertencente ao grupo CPFL Energia, acerca dos valores elevados registrados nas contas elétricas emitidas nos meses de julho e agosto de 2026. A energia elétrica constitui serviço público essencial e indispensável à vida cotidiana, ao funcionamento das residências, dos estabelecimentos comerciais, das indústrias, das instituições de ensino, dos serviços de saúde e de toda a atividade econômica. Por esta razão, a prestação desse serviço deve observar, além da continuidade da segurança, os princípios da transparência, razoabilidade, eficiência, qualidade e respeito aos direitos dos consumidores. A preocupação ganha ainda maior relevância diante da reincidência das reclamações semelhantes em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2025, consumidores de Caxias do Sul já haviam denunciado aumento expressivo nas faturas de energia elétrica. Naquele episódio, o PROCON registrou mais de 1.000 relatos de consumidores desde junho e mais de 200 reclamações formalizadas, encaminhando posteriormente as manifestações ao Ministério Público Estadual e à GERGS para apuração.
Importante destacar que em 2025 a ANEEL havia aprovado um reajuste tarifário para a RGE com aumento de 14,11 para os consumidores residenciais, enquanto também incidiam outros componentes tarifários, circunstâncias que contribuíram para a elevação das faturas naquele período. Entretanto, tais fatores não afastam a necessidade de que a concessionária demonstre de maneira clara, individualizada e tecnicamente verificável a origem de cobranças que apresentam variações extraordinárias em relação ao histórico de consumo de cada unidade consumidora. A repetição de reclamações no inverno de 2026 causa especial preocupação, porque demonstra que, um ano depois, os consumidores novamente se deparam com faturas que, em diversos casos relatados, apresentam valores muito superiores àqueles habitualmente pagos, levantando dúvidas quanto à correção das leituras, ao consumo efetivamente registrado, à aplicação das tarifas, aos componentes financeiros e à eventual existência de inconsistência nos sistemas de medição e faturamento. A situação se torna ainda mais grave diante de relatos divulgados na imprensa e nas manifestações públicas de consumidores acerca de contas que teriam alcançado valores superiores a R$16 mil, montantes absolutamente incompatíveis, em princípio, com a realidade de grandes partes das unidades consumidoras residenciais, que, por sua excepcionalidade, exigem da concessionária uma explicação técnica transparente e individualizada. Não se pode admitir que o consumidor, ao receber uma fatura com valor extraordinariamente superior ao seu histórico, seja simplesmente orientado a assumir a dívida e buscar uma forma de pagamento parcelado. O próprio sistema de atendimento da RGE disponibiliza mecanismos de parcelamento de débito, inclusive para valores elevados, o que demonstra que essa alternativa integra a política de cobrança da concessionária. É justamente nesse ponto que reside uma das principais contrariedades desta Câmara Municipal. O parcelamento não pode ser apresentado como resposta automática para cobranças que o consumidor questiona. Parcelar uma conta não significa reconhecer que o valor faturado está correto. Ao contrário, quando há contestação fundamentada sobre o consumo, leitura do medidor, faturamento ou variação extraordinária da fatura, o consumidor tem o direito de obter uma análise efetiva e conclusiva de cobranças antes de ser compelido a assumir um débito indevido. A simples possibilidade de dividir o valor das parcelas pode, na prática, transferir ao consumidor um ônus financeiro de uma situação que ainda necessita de esclarecimento. Além disso, conforme informações disponibilizadas pela própria RGE, determinadas modalidades de parcelamento envolvem cobrança de juro ou análise de crédito, o que torna ainda mais inadequado tratar o parcelamento como solução para fatura que esteja sob contestação. Também merece especial reprovação o descaso relatado por consumidores no atendimento prestado por concessionários. As reclamações não se limitam aos valores da fatura, alcançando igualmente a dificuldade de obter esclarecimentos, registrar manifestações, conseguir uma solução efetiva. Há relatos de consumidores que procuram atendimento presencial e encontram dificuldades para obter respostas satisfatórias, enquanto outros enfrentam problemas em canais digitais e telefônicos disponibilizados pela empresa. A própria RGE divulga diversos canais de atendimento, incluindo atendimento por WhatsApp, no qual afirma disponibilizar inclusive a possibilidade de falar com um atendente para registrar as reclamações. Assim, é razoável exigir que os canais não sejam apenas instrumentos formais de recebimento de manifestações, mas mecanismos efetivos de soluções dos problemas apresentados pelos consumidores. A insatisfação com o atendimento não é uma questão meramente administrativa. Quando uma família recebe uma conta muito acima da sua capacidade financeira e, ao procurar a concessionária, não consegue obter uma resposta clara sobre a origem da cobrança, estabelece-se uma relação de extrema vulnerabilidade entre o consumidor e a empresa prestadora de um serviço essencial. Nesse contexto, é indispensável que a RGE adote uma postura de transparência, diálogo, responsabilidade, realizando sempre que houver uma contestação fundamentada a análise do histórico de consumo, a verificação da leitura, a conferência dos equipamentos de medição quando necessária e a revisão dos valores cobrados, apresentando ao consumidor uma resposta objetiva e tecnicamente fundamentada.
O próprio PROCON Caxias, diante da situação ocorrida em 2025, orientou os consumidores a conferir a numeração do medidor, verificar o consumo registrado, comparar o histórico de utilização e, quando necessário, solicitar à concessionária a reanálise da fatura e a aferição do medidor. Tais providências demonstram que as cobranças excepcionalmente elevadas não devem ser simplesmente naturalizadas, sobretudo quando destoam significativamente do histórico da unidade consumidora. Esta Câmara Municipal reconhece que a tarifa de energia elétrica é submetida à regulamentação da ANEEL e que os processos de reajuste e revisão seguem regras específicas e são formalmente homologados pelos órgãos reguladores. Todavia, isso não exime a concessionária do dever de realizar corretamente a leitura, o faturamento, o atendimento ao consumidor e a apuração de eventuais inconsistências nas cobranças. Da mesma forma, eventual aumento decorrente de fatores tarifários, bandeiras, tributos ou maior consumo não pode servir como justificativa genérica para todo e qualquer faturamento que apresente elevação extraordinária. Cada situação deve ser analisada individualmente, especialmente quando a diferença em relação ao histórico do consumidor é significativa. A reincidência de um cenário semelhante ao registrado em 2025 é motivo suficiente para que os órgãos competentes intensifiquem a fiscalização sobre a concessionária. Na ocasião, o PROCON recebeu um volume expressivo de reclamações e buscou providências junto ao Ministério Público e à AGERGS, juntamente com a verificação e a existência de irregularidades, objetivando garantir transparência nas cobranças. Não é aceitável que, passado um ano, a população novamente se encontre diante de uma situação semelhante, tendo que recorrer aos órgãos de defesa do consumidor para estabelecer e obter esclarecimentos sobre aquilo que deveria ser transparente desde a emissão da própria fatura. Diante disso, a Câmara Municipal considera necessária a adoção de medidas concretas pela RGE, incluindo a implementação e qualificação do atendimento presencial e remoto, a realização de força-tarefa para análise das contas que apresentem variação extraordinária, a disponibilização das respostas individualizadas aos consumidores, a revisão das cobranças eventualmente inconsistentes e a apresentação de informações claras sobre os critérios utilizados no faturamento. Também se demonstra indispensável que a concessionária reveja sua postura diante das reclamações, deixando de tratar o parcelamento da dívida como solução para o problema, quando o consumidor questiona a legitimidade ou a correção da cobrança. O parcelamento pode ser uma alternativa legítima para débitos reconhecidos pelo consumidor, mas não deve substituir a apuração de uma possível cobrança equivocada ou extraordinária. Desta forma, essa Casa Legislativa manifesta sua contrariedade à postura adotada pela RGE, especialmente diante das sucessivas reclamações sobre aumentos expressivos nas contas de energia, da reincidência do problema em relação ao mesmo período do ano anterior, das dificuldades relatadas no atendimento aos consumidores, da insuficiência do simples oferecimento de parcelamento como resposta a cobranças contestadas. Diante do exposto, a Câmara Municipal de Caxias manifesta sua contrariedade à RGE e requer seja dada ciência desta moção. A direção da RGE para conhecimento da adoção de providências necessárias. A direção do Grupo CPFL Energia para conhecimento da situação enfrentada pelos consumidores dos municípios atendidos pela RGE. A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, delegados do Rio Grande do Sul, que tome conhecimento das reclamações e avalie a adoção de medidas cabíveis. A ANEEL, para conhecimento e eventual apuração dentro de suas competências regulatórias e fiscalizatórias. Ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para conhecimento dos fatos e avaliação das providências que entender cabíveis. Ao PROCON Caxias, para conhecimento e acompanhamento das reclamações apresentadas pelos consumidores. Por fim, esta Câmara, por meio dos vereadores e vereadoras subscritos e subscritas abaixo, reafirmam que a população não pode ser tratada como mera destinatária de cobranças, mas deve ser respeitada como consumidora de um serviço público essencial, tendo assegurado o direito à informação, à transparência, ao atendimento adequado e à correção de eventuais cobranças indevidas. Caxias do Sul, 12 de agosto de 2026, são 151 anos da colonização, 136 anos da emancipação política. Assinam os vereadores Elisandro Fiuza, Alexandre Bortoluz, Ramon Teles, Roselaine Frigieri, Pedro Rodrigues, Sandro Fantinel, Caleb Garibim, Aldonei Machado, Lucas Carenhato, José de Abreu, o Jack, Marisol Santos, Andressa Malman, Cláudio Libardi, Sandra Boneto, Estela Balardim, José D'Ambros,
João Ues, Iago Morandi, Juliano Valim e Cristiano Becker. Seria isso, excelentíssimo senhor presidente. Obrigado pela breve leitura, vereador Cláudio Libardi. Declaro abertas as inscrições para a discussão da moção número 26/2026. Primeiro vereador inscrito, vereador Lucas Carinhato. Bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores. Não estamos no tempo da quaresma, mas estamos num tempo feliz, alegre, de muito trabalho, e a festa da democracia, que é o processo eleitoral, né? Então, boa campanha a todos os colegas que são candidatos aqui em Caxias, que façam um bom trabalho e que dialoguem com a população da nossa cidade, que espera muitas respostas. Eu quero dizer que fiquei feliz e quero parabenizar o colega vereador João Ues dessa moção de contrariedade que trata sobre uma empresa que presta o serviço de energia elétrica no estado do Rio Grande do Sul. E quero falar aqui em nome da minha federação, em que pese não ter procuração para fazer, mas eu sei que o nosso posicionamento é o mesmo, né? A nossa federação, a bancada do PT e do PCdoB, historicamente é contra privatizações, especialmente em setores estratégicos da economia do Brasil. Fomos contra a privatização do setor de energia elétrica. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, fomos contra a privatização de uma autarquia que cuidava da água do estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Caxias, seremos contra qualquer tipo de privatização do lixo, por exemplo. E hoje, a Iva, que é presidente do Sindilimp, reforçou o convite de um seminário que trata sobre o tema da Codeca, que começa às 13h30 lá no SEST Senat. Infelizmente, gaúchos e gaúchas, e no nosso caso, caxienses, sofrem da sina de uma privatização que ocorreu no passado, de uma empresa em que é absolutamente difícil fazer fiscalização, com contas que sobem de forma exponencial, sem justificativa. Vejam, nós estamos na segunda maior casa legislativa do estado do Rio Grande do Sul. E se tem um poste caindo, o prefeito da cidade tem que ligar para alguém da companhia. Porque os peidorreiros dos vereadores não adianta. Os peidorreiros do secretário, menos ainda. E eu também nem sei se o prefeito adianta, porque não resolve. Estou falando de poste. Mas vamos pensar a gente que fica sem energia elétrica. Pessoas que ficam 3, 4 dias sem energia elétrica. Aquilo que a gente pensava lá em Porto Alegre está começando a acontecer em Caxias. Então, é preciso ter coerência. É preciso ter coerência. A nossa federação, a bancada do PT e do PCdoB, seja a nível estadual, federal e municipal, tem coerência. Aliás, reza a lenda que tem uma força oculta, que não é tão oculta assim, que é do mesmo partido do prefeito, o governador do estado do Rio Grande do Sul, e aqui eu posso falar, porque o governador não é candidato a nada, nem o prefeito, nem o vice. Aliás, faz tempo que eu não vejo o Nespolo, hein, gente? Não sei o vice daqui anda, porque não sei o que aconteceu, não vejo, era tanta mão do Nespolo, e agora não se vê em lugar nenhum. Mas focando aqui, ouvi falar uma história que tem uma intenção do governo Eduardo Leite, findado o processo eleitoral, de meter a mão no SAMAI. Mas aí tem uma incoerência, já que nós estamos falando de privatização e de serviço privatizado. A gestão pública municipal, o prefeito, que tem a segunda maior receita do estado, tem que fazer uma ligação. 91, não sei se é 91, 99, 45, não é mais 45, né? Nem sei qual que é o número aí do partido do prefeito e do governador.
Mas nós sermos sermos irresponsáveis e displicentes, no caso o prefeito, em permitir uma suposta privatização da água em Caxias, nos custará muito dinheiro. Então, somos favoráveis a essa moção, em que pese, e infelizmente o efeito prático dela ser muito reduzido, né? E penso que, para finalizar, a nossa casa precisa encontrar todas as formas legais do que tange a legislação que nos compete de cobrar. Por fim, nós aprovamos uma lei nessa casa, vocês lembram uma lei sobre os fios? O secretário Weber teve aqui, eu aprovar uma lei dos fios que vai resolver o problema dos fios. Acabei de passar na Dr. Montauri, um caminhão arrancou fio, a prefeitura segue sem fazer nada de fiscalizar, os fios pendurados, as empresas não fazem, enfim. Vivemos tempos tristes quando o poder público não faz sua parte. Muito obrigado e Deus abençoe. Próximo inscrito, vereador João Wes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quando a gente pensou na semana passada, num primeiro momento a mesa tinha pensado em encaminhar um voto de repúdio, né? Até a gente mencionou na quinta-feira, através de iniciativa da mesa, com o apoio dos colegas, mas em seguida se entendeu em fazer a moção, no qual eu já quero agradecer a todos os colegas que assinaram ela de forma conjunta, exceto o presidente, que por normas regimentais não pode assiná-la, mas tenho certeza que a faria. Eu quero agradecer também ao assessor da bancada do Partido Progressistas, vereador Caleb e o Michel Sonda, que foi quem montou o texto, que o vereador Libardi fez a leitura há pouco. Mas dizer que é um assunto que nos preocupa muito, e preocupa esta casa. Eu duvido que tenha algum colega vereador que não tenha recebido pelo menos uns 20 ou 30 watts da população reclamando sobre o aumento abusivo da questão da conta de energia. E aí você vai lá, primeiro que eles não atendem, vereador Iago, Vossa Senhoria esteve lá com aquelas filas, e aí sempre tem uma desculpinha, porque desculpinha é a melhor coisa que tu acha para não resolver situações. Desculpas nunca resolveram situações e não vai ser agora. Porque tem 2 meses junto na cobrança, porque tem 3 meses junto, porque foi atualizado, porque é período de inverno, porque a bandeira mudou. Bom, se não é para resolver, história, vereador Iago, a gente conta um monte. Historinha também. A gente não é atendido. Quem é que é o responsável geral pela RGE? A gente liga normalmente para o Rafael, que é um cara incansável, que muitas vezes nem consegue nos dar retorno, porque aquele WhatsApp dele deve ser, somado os nossos 23 WhatsApp, o dele deve ser o dobro de demanda que chega. Ele está sozinho. Por quê? Qual que é a referência fora o Rafael? Nós não temos. O Rafael agora tirou férias recentemente, 15 dias, como qualquer outra pessoa tem seu direito ao descanso. Para quem que a gente consegue se dirigir na RGE? Me diga. Se vocês têm o nome, por gentileza, nos informe que a gente vai começar a mandar o WhatsApp também para essa pessoa. Nos preocupa. Aquele trabalhador que ganha os seus R$2.000 por mês, tem que pagar R$800 em conta de luz. Nós temos um exemplo aqui na casa, falava há pouco com a Ângela, de 250 foi a R$1.000. Qual que é a desculpa, vereador Fantinel? Que estão cobrando 2 meses junto, mas a Ângela já pagou os outros 2 meses nos meses anteriores. E nos preocupa. E aí eu faço um paralelo e um elo de ligação com a privatização que o desgoverno Eduardo Leite quer fazer com o SAMAI de Caxias. Vocês acham que acabou esse assunto? Deixa chegar dia 5 de outubro, que vocês vão ver o que vai acontecer. Ou na primeira semana do mês de novembro deste ano. Quando passou as eleições, que aí o deputado não precisa mais vir a Caxias, pedir voto, aí ele pode dizer de novo sim à privatização, como que ele já fez com os pedágios, ele fez com um monte de outras coisas. Porque ele é base, ele é o representante do governador, como os demais. E não se preocupem, pessoal, nós vamos contar com os votos contrários à privatização do SAMAI e de todas as outras 178 empresas ou autarquias de saneamento de água do Estado, com 3 ou 4 bancadas, PCdoB, PT, PDT, PSB.
Eu não sei nem se o meu partido, os meus deputados estaduais, vão votar contra a privatização, né? Por quê? Por causa dos interesses, né? Vamos lá, a bancada do PL, a bancada dos Republicanos, a bancada do Novo. Vamos citar bancadas que nós temos representação aqui. Gente, os nossos deputados vão votar a favor. Se não for fazer um grande movimento a favor da não privatização, isso vai ocorrer, vereador Jack. Gente, para quem que tu liga na RGE, vai acontecer a mesma coisa no SAMAI. Nós que somos, entre aspas, autoridades, né, representantes da população, a gente não consegue ter acesso. O Jair Zausa no PROCON, coordenador municipal do PROCON, ele não consegue ter acesso, muitas vezes. Eu não sei se o prefeito Adiló consegue ter acesso. Você imagina o cara, a dona de casa que está nos assistindo, a dona Maria, o seu João, o seu Pedro, conseguir conversar com alguém. É um absurdo. Essa casa faz muito bem em propor essa moção de repúdio à direção-geral da RGE. E aqui eu volto a dizer, nós temos um abnegado em Caxias, que é o Rafael. Eu não queria estar na pele do Rafael. Creio que nenhum dos colegas vereadores. Por quê? Porque ele fica de mão atada, ele fica, muitas vezes, sem poder dar uma resposta, porque não depende dele. Depende da direção, que muitas vezes nem ele sabe quem que é. Por quê? Tu ligar no 0800, eu não sei se eu estou falando com alguém em Novo Hamburgo, em São Paulo, na China ou na Austrália. As pessoas não sabem a realidade que a gente está aqui. Ah, porque o que os vereadores vão fazer para diminuir? Gente, a gente não vai conseguir fazer nada. A gente vai conseguir falar, que é aquilo que a gente consegue, e encaminhar essa moção e pressionar. Vai voltar os valores abatidos em contas futuras? Provavelmente não. Não aconteceu isso ano passado. Essa casa está ainda esperando respostas. Eu não estava aqui, eu estava à frente do SAMAI. Da mesma situação que aconteceu. Vocês tiveram respostas? Não. Mas cabe a nós pressionar e tirar uma posição desta casa, que nós somos contrários a esse aumento abusivo do valor da questão da energia elétrica, não só de Caxias, mas de todo o Estado. Obrigado, presidente. Próxima inscrita, vereadora Rose Frigerio. Em discussão. Bom dia a quem nos acompanha aqui, colegas vereadores, vereadoras, e a quem nos acompanhará em casa em outros momentos. Bom, eu acho que muito já foi dito aqui, tanto pela leitura da moção, como pelos colegas que me antecederam, mas, para mim, este debate que está sendo feito aqui é sinônimo de privatização. E quando nós falamos disso, nós não estamos só falando do aumento, porque o único problema da RGE não é só o aumento. O aumento é um dos problemas que as pessoas, em primeiro momento, reclamam, porque mexe no bolso e está todo mundo com dificuldades, e aumentos, muitas vezes, de 500%. Eu me lembro do ano passado que o aumento tinha gente com 2.000% de aumento. O aumento é grave, mas a falta de atendimento, a dificuldade no trabalho, na transparência do que é ofertado, a dificuldade no atendimento. Colegas relataram aqui o quanto as pessoas demoram para serem atendidas, tanto de forma virtual como presencial. A falta de transparência, a falta de pedir para alguém o que está acontecendo com a minha conta. Eu tenho um exemplo meu, que não é de aumento, eu não tive nem o ano passado, nem agora, por enquanto, mas eu precisei ser atendida e eu peço para me mandar a fatura por e-mail, eles mandam, quando eu vou abrir, é um erro. Error, aí eu não consigo pegar a fatura. Como eles não mandam mais física, é uma dificuldade eu conseguir a fatura para pagar. Agora, só agora eu consegui o código para fazer desconto no banco. Então, assim, é um desrespeito, é uma falta de transparência, é uma dificuldade no atendimento e na prestação do serviço. Vira e mexe, dá problema de luz.
eu, como todos os colegas aqui, com certeza tem vários grupos que estão presentes de comunidades da nossa cidade. Quantas horas sem luz? Alguém sabe o que está acontecendo? Caiu um poste, os postes também na periferia aí caindo aos pedaços. Eu acho assim que é um desrespeito com a população, mas isso é sinônimo de privatização. Porque se fosse um serviço público, eu não tenho a mínima dúvida que o acesso e a prestação de serviço seria muito melhor. Aí, retomando, por que a população fica descrente, né? Muitas vezes a gente fala assim, poxa, faz uma audiência pública, faz uma reunião, não vem quase ninguém, tem pouca gente, as pessoas reclamam, mas não comparecem. Eu sei por que as pessoas não comparecem. Tu faz todo o diagnóstico, tu nota o que está faltando, tu encaminha as propostas, tu pede para resolver, e o que acontece? Nada é resolvido. Eu estava relembrando daquela audiência da CPI, da Assembleia, que nós fizemos aqui nesse mesmo espaço, acho que foi quase final do ano passado, outubro, algo assim, que estava lotado esse plenário. Eu lembro de gente que falou que botou energia solar, as placas, para diminuir, e não tinha nem os créditos e sequer a conta da luz tinha diminuído. Pelo contrário, eu me lembro de um servidor público que mostrou aqui que a conta tinha aumentado, apesar da energia solar. Então, assim, é umas coisas que ninguém explica. Veio aqui aquele dia também o Rafael, que é isso? Ele diz o quê? Ele é um funcionário, ele cumpre o que tem que ser cumprido, mas tu nem sabe quem é que manda cumprir. Então, assim, eu acho que esta moção é o mínimo, né, que a gente faz. Eu não sei como é que vai ser essa reunião hoje à tarde com o procurador, mas eu tenho alguma esperança que alguma coisa seja encaminhada. Mas é isso, o que as pessoas falam cada vez mais é de privatizar o SAMAI. Tem essa discussão. O que nós vamos fazer com a Codeca? A Codeca está falida. Ontem eu fiquei um tempo, até me atrasei por um evento, porque eu fiquei um tempo conversando com um varredor da Codeca, que me reconheceu, nós ficamos ali falando, e ele me disse, se a Codeca está com tanta dificuldade, eu tenho uma proposta, por que a gente não faz uma cooperativa dos trabalhadores da Codeca? Alguém tem algum interesse disso? Com certeza não. Então, eu acho que a gente precisa ver isso com outros olhos, porque a população está cansada de reivindicar, de vir, de participar, e tudo ficar como antes do quartel de Abrantes. Então, não dá para admitir mais isso. Já passou meu tempo, mas, assim, essa moção é importante, mas eu acho que a gente precisa fazer muitos mais movimentos, porque essas empresas privatizadas só visam lucro. Se estão valorizando, se estão atendendo a população ou não, isso pouco importa. Próximo inscrito, vereador Caleb Garbim. Bom dia, presidente, colegas vereadores. Saudar a todos aqui dentro desse momento importante que nós estamos discutindo, uma moção em que essa casa mais uma vez se reúne em unanimidade para protestar diante dos abusos que nós estamos vendo por parte da RGE, nesse abrupto aumento que nós tivemos nas contas de energia elétrica. Bom, eu fico espantado, eu acho que o Ministério Público pode, inclusive, nem encaminhar a ação civil pública, né? Porque já chegamos à conclusão, a culpa é da privatização, ponto. Já podemos encerrar a moção, não precisa nem votar aqui a moção. Nós votamos a urgência, está tudo resolvido. A culpa é da privatização. Essa é a culpa. Engraçado, privatizou, mas é só dar um Google aí, vocês vão descobrir que boa parte dessa empresa é de da estatal chinesa, da State Grid. Só pesquisar no Google. Pesquise aí de quem que é o grupo CPFL, vocês vão encontrar. É uma empresa chinesa. Aí agora começa a risadinha de deboche. Ah, veja bem e tal, né? Pois é. Então, se a culpa é da privatização, não precisa nem entrar com ação civil pública no Ministério Público. Já descobrimos, a culpa é da privatização. Tudo que privatiza piora. E tudo que é estatal melhora, né? O Correio está bom, o SUS está bom, tudo está bom. Tudo está maravilhoso. A única coisa que eu vi dar certo até agora, que o Estado botou a mão, foi o SAMAI.
A única coisa, que tem 60 anos e vem dando certo. E esse sim eu sou contra privatizar. O restante, eu não estou vendo dando certo. Não estou vendo dando certo. Eu vi a energia elétrica na nossa rua mudar da água para o vinho. Tinha vereador que se elegia trocando lâmpada. Lembra disso, vereador Fantinel? Se elegia prometendo troca de lâmpada. Hoje a gente faz um protocolo no WhatsApp, dá 16, 17, 20, 24 horas, estão lá e trocaram a lâmpada. Hoje é mais rápido fazer o protocolo, faz o protocolo para aguardar. O caminhão deve estar chegando dentro de alguns instantes. A semana passada eu fiz 2 protocolos, os moradores loucos de faceiro. Bah, o pessoal da prefeitura resolveu. Eu disse, não foi a prefeitura que resolveu. Quem resolveu foi a empresa privada, que a prefeitura contratou, mérito do prefeito, da gestão que foi feita, dinheiro que foi comprado, etc. Melhorou a iluminação, Caxias, 70%, 80% da cidade com cobertura de iluminação de LED, etc. Agora, o discurso fácil é esse aqui. Privatiza que não sei o quê. Não, o discurso é qual? O discurso é luz para todos, ninguém está falando disso. Luz para todos, ninguém está falando desse assunto aqui. Alguém está pagando o almoço que saiu de graça para uma parte da sociedade, e a outra parte está pagando esse almoço que está custando caro no nosso bolso. Ninguém está falando também do fator reajuste da ANEEL, da RGE, aprovado pela ANEEL, de 14,97%. Ninguém está falando de um outro fator importante também, que são as questões hídricas, norte, nordeste, centro-oeste do nosso país, e isso impacta na conta. Tem uma série de questões aqui a serem pontuadas. Agora, a RGE vir dizer que o consumo aumenta no inverno, pelo contrário, está provado que o consumo maior é no verão em razão de ar-condicionado. O consumo maior é no verão, está provado isso. É só pegar um histórico das contas, todo mundo pegar a sua conta, vai descobrir que o consumo maior se dá no momento do verão, porque as pessoas utilizam demasiadamente o ar-condicionado. É o momento que as pessoas estão mais impactadas pelo clima, pelo fator climático e utilizam o ar-condicionado. Ponto. É isso. O que me parece, muitas vezes, é que se esperou apagar das luzes agora, desse meio do ano, período eleitoral, etc., e aproveitaram para cravar a faca no povo. Aí justifica sobre a égide do inverno, né? Não, em inverno, está frio, o consumo aumenta. Parte, vereador, e não é o que possível. nós estamos vendo. Então, antes de passar os apartes aqui, deixar pontuado, ontem eu falei com o Jair Zausa, que é o coordenador do PROCON, já ingressaram com uma ação civil pública lá, junto à promotora a doutora Janaína De Carli, aqui de Caxias do Sul. O Ministério Público a nível estadual está numa parcimônia, numa calma, aguardando, vamos ver, veja bem, etc. A gente precisa de ação. Então, ainda bem que a doutora Janaína abraçou a causa aqui por Caxias e vai ingressar com essa ação civil pública. A RGE já foi autuada na quinta-feira passada e também ontem, em razão de descumprimento de prazo, além de meia hora no atendimento das pessoas com mais de 80 anos aguardando 2 horas para ser atendidas, e uma falta de solução de transparência e de explicação. Então, nós temos que ter calma nessa hora. Não adianta chegar aqui apontando, fazendo discurso, aproveitando a dor alheia para vender aqui ilusão para quem está nos ouvindo. Seu a parte, vereador Fantinel. Não, eu só queria dizer, lembrar a nobre colega que a Petrobras foi privatizada, por isso que a gasolina está tão cara, né? E agora, além de ser cara, ainda bota uma metade do álcool que está pifando a metade dos motores na cidade, inclusive as motocicletas. É porque a Petrobras é privada. Obrigado. Seu a parte, vereador Iago. Bem rapidinho dizer que também concordo com quase todo o discurso do senhor ali, dizer que a luz mais barata do Brasil é a cidade de Forquilinha. Lá eles têm um sistema que não é nem privatizado nem estatal. É o que dá certo no mundo inteiro, o cooperativismo. Lá uma cooperativa cuida da luz e usando ideias que vereadores dessa casa, como o vereador Sandro Fantinel, já deu, envolvendo lixo e outras coisas que nós poderíamos usar aqui. Muito obrigado. Perfeito, vereador Iago. Para concluir minha fala, colegas, então aí que está, o Ministério Público, a nível de Estado, cobrou uma prova para o PROCON. Preciso de uma prova para ingressar. A prova está aí, a prova é essa. Eu tenho uma situação de uma pessoa que mandou mensagem para mim, placa solar em casa, 50, 60 reais de energia, vem 400 no outro mês. Isso não é consumo, isso é um desconto indevido para cima da pessoa para financiar certamente alguém do outro lado que não está pagando. Obrigado. Próximo inscrito, vereador Sandro Fantinel. Querido presidente, nobres pares, membros da mesa, cidadãos que nos acompanham. Bom, a minha fala aqui ela é uma utilidade pública. Não é nenhuma reclamação, mas é uma informação importante que a gente precisa. Eu vou precisar também da ajuda dos colegas advogados também para conferir a questão da onde eu fui buscar essas informações. Eu busquei essas informações com técnicos eletricistas profissionais da nossa cidade, que lidam todo dia com a eletricidade. E você, cidadão que está em casa, você se baseia no teu consumo pelo custo do boleto. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você não tem como reclamar para a RGE, tá, por causa do custo da conta.
Como é que você tem que fazer? Tá? Utilidade pública. Anotem isso e lembre-se. No dia que vocês recebem a conta de luz, vocês precisam ir lá no marcador, né? E fazer uma foto do medidor de energia, anotar o dia e o número que está no medidor. Na próxima conta do mês seguinte, vocês têm que fazer a mesma coisa. Fotografar o medidor, anotar os números com dia, data, hora, tudo direitinho e segurar isso arquivado. Por quê? Porque a RGE não tem como juridicamente cobrar uma conta que não foi gasta. Hoje, eles dizem para você, mas você gastou mais luz porque era inverno, ficou com a estufa ligada, isso e aquilo, aquele outro. E você não tem como se defender, por quê? Porque você não tem provas que você gastou menos ou que você gastou mais. A única maneira que você tem para se defender juridicamente de uma conta elevada ou não justa, né, é você pegar e fazer o que eu estou dizendo para você. Todo mês, quando você recebe a conta, fotografe o contador da luz com a numeração que está ali, coloque data, hora e dia e arquive tudo isso. Por quê? Se um dia a conta vier em um valor exorbitante, você tem como pegar um advogado, tá, se informar e ingressar contra eles e pedir a restituição do valor, porque você tem a prova que você não consumiu aquela energia. 99% dos cidadãos se baseiam no valor. Esse mês aqui me cobraram tanto, mas eu acho que eu não gastei esse tanto. Na realidade, você não tem como dizer se você gastou ou não, porque você não marcou os números do medidor. Então, faça isso daqui para frente e você vai ver que não vai mais acontecer esse tipo de coisa com você. E se acontecer, juridicamente você vai ter o direito de ser restituído pelo valor que foi cobrado exorbitante. E queria só concluir a minha fala, senhor presidente, entrando no mérito das questões do SAMAI, que foi falado em privatizações e tal. Eu só queria lembrar os nobres pares e o povo que nos acompanha, que quando o governo Eduardo Leite disse que ia colocar 12% de imposto em cima dos hortifruti granjeiros, que hoje não tem imposto, tá? Eu fui até a Giratur, falei com o proprietário, ele nos cedeu 2 ônibus, eu coloquei todos os agricultores nos ônibus, nós descemos na Assembleia no dia da votação, fizemos o que deveríamos fazer como cidadãos e ganhamos por 1 voto. E o imposto hoje não existe. Então, na questão do SAMAI, é só a gente pegar e se organizar e fazer a mesma coisa, que eu tenho certeza que contra o povo e contra os vereadores dessa cidade, os deputados vão criar vergonha e não vão votar favorável à privatização do SAMAI. É uma ideia que eu dou para vocês, que já funcionou comigo e com os agricultores, e tenho certeza que pode funcionar com essa cidade. Obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador Fius. Da tribuna. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Gostaria aqui de parabenizar meu colega republicano, vereador João Ês, por esta moção de contrariedade, mas também a todos os nobres pares que fazem menção desta situação atual infeliz que acontece com todos os usuários de energia elétrica que precisam fazer parte da RGE, da CPFL. Cobranças abusivas que trazem um grande transtorno para a família, principalmente no que se refere, vereador João, orçamentária. As pessoas não estão preparadas para que no mês que, há vários meses anteriores, elas costumam pagar mais ou menos uma tarifa de 200, 300 reais, daqui a pouco chega a R$1.000 para ela. Como que esse chefe de família, senhoras e senhores vereadores, e principalmente vocês que nos acompanham também pelas nossas redes sociais, como que uma pessoa vai admitir chegar lá na casa dela esta conta de luz com um valor absurdo nessa natureza? E pior, dito isso, quando ela então vai procurar saber o que aconteceu com a concessionária, teve uma situação aí semana passada que as pessoas estavam esperando mais de 3 horas ali na RGE
para poder serem atendidas e ninguém sabia o que fazer. Coitado daqueles servidores lá, batendo cabeça, sem saber o que dizer para os consumidores. E é isso que nós estamos vivenciando todos os dias. Tratando do que se refere a essa questão que o governador quer propor para a privatização do SAMAI, de algo que tem dado certo há vários anos no nosso município, é uma questão sem fundamento. É pegar um dinheiro bom e transformar em um sucateamento desta autarquia que tem nos trazido muito orgulho. Então, senhoras e senhores vereadores, nós não podemos nos calar. Cada qual dos senhores e senhoras estão aqui para fazer o seu papel de cobrança e, com certeza, nós trabalhamos em prol daqueles que realmente estão vivenciando esse drama dessas contas de energia totalmente irregular. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próxima inscrita, a vereadora Estela Balardim. Da tribuna. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras, à mesa. Eu acho esse um tema muito importante, porque aqui nós não estamos falando pura e simplesmente da cobrança de uma conta, do valor exorbitante de uma conta, mas nós estamos falando diretamente da vida e da dignidade das pessoas. Pessoas que no mês de julho e agosto, especialmente, tiveram que muitas escolher entre pôr comida dentro de casa, pagar as outras contas de dentro de casa ou pagar contas de luz que na nossa cidade chegaram ao valor de quase 17 mil reais. Então nós estamos falando de um aumento que não foi um aumento simbólico ou que não impactou na vida das pessoas. É um aumento que impactou e muito. Quando a gente fala de energia, nós estamos falando de um direito, de uma dignidade da pessoa. Quando a gente fala do programa Luz para Todos, a gente está falando de uma coisa muito importante na nossa sociedade, que é justiça social, que é a gente entender que vivemos num mundo repleto de desigualdade e que então ainda haverá aqueles que têm muito e aqueles que têm pouco. Aqueles que não precisam escolher entre comer e pagar sua conta de luz e aqueles que passam fome ou que não têm luz em casa porque tem que escolher entre uma coisa e outra. E é dentro desse mundo cheio de desigualdade que a gente tem que pensar na justiça social e pensar que quem pode tem que poder ajudar quem não pode. E aqui, quando a gente fala de uma empresa privada prestando um ótimo serviço, dando a entender que eles estão fazendo um favor para nós, a gente precisa ter muito cuidado. Pagamos, e pagamos caro, por todos os serviços privatizados e terceirizados. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já vendemos uma empresa estatal por 100 mil reais. Aqui não precisa nem ser os 23. Se metade de nós fizermos uma vaquinha, a gente comprava. Será que é isso mesmo que a gente quer? Dizer que essas empresas são coitadinhas ou que são muito queridas por prestarem um serviço meia boca? Ninguém aqui está fazendo trabalho solidário quando uma empresa é terceirizada ou privatizada. E é importante sim nós falarmos sobre a privatização da RGE, porque é uma realidade, o atendimento precário, a dificuldade de conseguir ser atendido, de conseguir rever o seu reajuste, de conseguir rever o cálculo técnico. Então, a gente tem como resposta, inclusive, da RGE atualmente, o parcelamento das contas. Teve contas que venceram em agosto, 2 contas no mesmo mês. Então, o que eles fizeram para resolver? Eles parcelaram a conta. Mas, mais uma vez, quem está saindo prejudicado nessa situação é o consumidor. Porque é um parcelamento
que resolve, teoricamente, o problema, mas que ainda faz o consumidor pagar uma conta que não é dele. Então, é muito importante estarmos discutindo essa moção, é muito importante perceber que essa moção será aprovada aqui nesta casa, para que a gente demonstre a indignação do Poder Legislativo junto aos munícipes de Caxias do Sul, com esse aumento abusivo das contas de luz. E, repito, luz que é algo que é um direito, uma dignidade, que quando a gente fala de luz, a gente está falando de uma infinidade de coisas. A gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, a gente está falando de alimentação. Tudo isso depende da energia elétrica. A vida depende da energia elétrica. Então, a gente precisa defender que isso seja acessível às pessoas. Nós não podemos, e me espanta a gente ter coragem de subir nessa tribuna para dizer que a gente acha justo que todo mundo pague a mesma coisa. Num país onde tem gente que passa fome e tem gente que ganha milhões por semana, eu não posso crer que tem gente que acha justo que todos paguem a mesma coisa. Então, reforço, sou a favor da justiça tributária. Então, o programa Luz para Todos é um baita programa, que leva dignidade para a vida das pessoas, para dentro da casa das famílias em vulnerabilidade social. E reafirma a minha posição, para finalizar, contra toda e qualquer privatização, porque é isso que acontece, a precarização do serviço e do atendimento para com as pessoas. Muito obrigada. Próxima escrita, a vereadora Daiane Mello, da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui e de casa, eu acho que a gente começou a ir para outros lados, né? A moção era de contrariedade à questão do serviço da RGE prestado na nossa cidade. Mas a gente não tem como deixar de falar, né, vereador Fiuza, da questão que... Eu não sei como existe gente pobre nesse país, se o Lula tirou o povo da pobreza. Não sei como ainda existe. Acho que é para ir fazer os vídeos que vai tirar o restante agora. Mas, falando da questão do Luz para Todos, eu defendo, sim, programas sociais, vereador Iago, defendo a questão de Bolsa Família, desde que ele seja temporário, com uma qualificação para essas pessoas, com critérios, para que essa pessoa consiga sair desse serviço e ela não fique para sempre ali, né? Que não é o que acontece, infelizmente, né? Na nossa realidade. Muitas pessoas que dependem desses programas sociais acabam não querendo mais voltar para o mercado de trabalho, exatamente por ser, né, um valor que vem todo mês entra na sua conta. Mas, passamos essa parte, eu quero falar da questão da moção de contrariedade aos serviços prestados pela RGE, né? Como foi falado aqui, não é só a questão da conta de energia elétrica, né? É a questão do atendimento ou a falta de atendimento, é a questão dos fios soltos na nossa cidade. Então, a gente tem diversos problemas com a RGE, inclusive que a gente pensava que iam ser resolvidos com uma legislação aprovada aqui. Ainda não foi feito decreto sobre isso, estão aguardando um fiscal. Eu conversava com o secretário Weber, ele disse que está esperando o prefeito nomear um fiscal para poder fazer essas fiscalizações, as questões dos fios, e a gente gostaria muito disso. Mas a gente falou, né, há meses aqui sobre a questão das contas que vieram com valores exorbitantes, né, nos últimos 2 meses para as pessoas. E o ano passado a gente já fez essas reclamações aqui, veio inclusive o pessoal da CPI da Assembleia Legislativa, entregamos as contas, conversamos com o PROCON, conversamos com todo mundo, infelizmente nada aconteceu. Então a gente se sente, né,
meio sem ação sobre isso. Mas chegou umas mensagens para mim essa semana, na semana passada, que me fez ir até o Ministério Público e levar também uma denúncia pessoalmente ao Ministério Público. Porque várias dessas mensagens, né, de pessoas que trabalham ou na RGE ou terceirizados por eles, fala em erro sistêmico. Então, a gente pegou todas essas mensagens e levou, né, para o Ministério Público para também anexar nessas denúncias para que esses órgãos, que estes, sim, podem fazer alguma coisa. Infelizmente, como o vereador João Wes falou aqui, nós podemos vir aqui, falar, reclamar, fazer a moção, denunciar, mas não se resolve conosco, né, com os vereadores. Infelizmente, a gente não tem a gerência sobre esse serviço. Então, a gente vai fazer, sim, tudo que estiver ao nosso alcance, fazer as denúncias, vir nessa tribuna, falar, fazer as moções, mas, infelizmente, não é nós que resolvemos esse problema e a gente precisa, no mínimo, né, o tamanho de Caxias do Sul, uma pessoa realmente que responda pela empresa. E, infelizmente, o Rafael não tem nos atendido nos últimos tempos, parece que ele está de férias e tudo mais, mas ele não tem uma resposta, ele não é um responsável da empresa, né? Ele é um colaborador que, dentro das suas possibilidades, ele responde, mas a gente precisa, né, que alguma pessoa fosse realmente responsável por nos dar essas informações quanto à RGE, e a gente espera, né, sinceramente, que o Ministério Público faça o seu papel e investigue, né, faça o mínimo, investigue a situação das contas de energia elétrica, né, não só em Caxias do Sul, mas em todo o estado, que essa é a reclamação da população em geral. Era isso, senhor presidente, muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques, da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, um debate importante sobre algo que é essencial na vida do povo gaúcho, vereadora Estela. A gente está falando aqui de energia, de luz elétrica. Não tem como, hoje em dia, habitar uma casa que não tem água e luz. É praticamente impossível. Há cerca de 20 anos atrás, um pouco mais, nós encontrávamos muitas famílias que ainda viviam sem energia elétrica. A gente ouve as histórias dos nossos avós, vereadora Andressa, que viviam no interior, sem luz, davam o seu jeito. E depois houve a expansão desse importante serviço, porque, afinal de contas, como eu disse antes, era essencial. Lembro que fui lá no Beco do Belo Horizonte, depois dos temporais, e tinha uma senhora que estava muito preocupada, porque ela tinha diabetes e ela precisava da luz, era uma questão de vida, né, para ela, porque ela não conseguia manter a sua geladeira ligada por conta da falta da energia elétrica. Então, por óbvio, né, todos e todas aqui que me ouvem têm luz na sua casa, é algo que a gente precisa para viver, mas o que nós estamos falando aqui, nobres colegas, é do valor das contas de energia. Agora, o vereador Caleb trouxe alguns pontos que eu acho importante a gente debater aqui. Primeiro que a China, né, quando convém ela é capitalista, quando não convém ela é comunista. Aí nessas horas, para não falar da privatização e para não falar das empresas privadas, até a China aparece. Mas qual que é a diferença, nobres colegas, da China para o Brasil? Uma das grandes diferenças é que na China tem Estado forte. Na China, o Estado comanda as questões estratégicas para a população. Aqui, todos os dias, a gente ouve os vereadores e vereadoras brigando por serviço público, porque a UBS está assim, porque a UPA está assado, porque não tem cascalho, porque não tem vereadora, isso, não tem aquilo. Todo dia a gente está aqui brigando por mais Estado. E aí, nessa hora, os colegas vêm aqui falar de privatização e falar que o Estado não funciona. Sabe por que o Estado não funciona, vereador Caleb? Porque tem um projeto de destruição e de não investimento do Estado. Porque acabam com o serviço público, sucateiam com o serviço público para repassar para a iniciativa privada, para dizer que a iniciativa privada é a solução. Tratam o que deveria ser direito social como mercadoria. E eu não preciso, já lhe passo a parte, vereador Lucas.
Eu não preciso falar de outra cidade. Eu posso falar de Caxias. Porque quando as pessoas vêm falar com a gente sobre a luz, o que a gente fala? Eu digo, vereador Libardi, vai no PROCON. A pessoa chega no PROCON, não tem fiscal. A pessoa vai buscar o Estado e não tem Estado. Por quê? Porque não tem serviço público. Porque não investe no fortalecimento dos serviços. Porque não tem gente para atender as pessoas. O que é isso, nobres colegas? É o sucateamento, é o desmonte do que era para servir a população. Que daí a gente acaba fazendo um discurso que tem que ser privado, tem que ser privatizado para funcionar. Mas a verdade é que privatiza, geralmente para empresas, né, que tem relação, inclusive, com as pessoas que estão no poder público, é para beneficiar os amigos, e é só para lucrar com o que deveria servir, né, a nossa população. Então não venha com essa história de privatização, porque o público não funciona. O público só não funciona porque quem está na gestão não investe. Porque quem está na gestão trabalha para acabar com o serviço público. É isso que está acontecendo hoje em Caxias. Que a gente vai no interior e não tem cascalho. Olhem nas contas do município quanto que Caxias gasta em cascalho, por exemplo. Então não me venham falar em privatização. Porque hoje a maior parte das pessoas que estão nos executivos do país, que estão nas câmaras, são pessoas neoliberais que defendem a redução do Estado. Sua parte, vereador Lucas. Bom, ver uma fala do líder de governo aqui, falando que a CPFL é que da China, querendo nos inverter, é como ele faz tão bem em defender o governo Adiló. Aliás, né, líder de governo dessa casa aqui sempre foi um prêmio de consolação, porque ninguém quer ser líder do governo Adiló aqui, desde o primeiro ano lá de 2021. Essa é a primeira questão. Segunda que é isso, né? É muito triste, né, vereadora Andressa? Num governo que fala em privatizar em privatizar a Codeca, já falou, né? Que tem aí uma dúvida do SAMAI, o líder de governo tem que vir aqui criticar o Luz para Todos, que foi isso que nós ouvimos. Vamos junto, vereadora Andressa Marques. E para finalizar, senhor presidente, que pena que o líder não está aqui, ele sabe que eu falo na cara dele, mas, colegas, fale com seus partidos. O vereador João Esso falou muito bem. O meu partido vai votar contra as privatizações. Não adianta vir aqui as bancadas dizerem que são contra e os deputados que vocês estão fazendo campanha irem lá e votarem a favor. O povo vai cobrar, nós vamos cobrar, nós não podemos ser hipócritas, a gente tem que falar aquilo que a gente faz. Obrigado, senhor presidente. Fazer aquilo que a gente fala. Discussão. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Encerradas as declarações de voto, passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito aos vereadores e vereadores que registrem seus votos. Vereador Tenente Cristiano Becker vota como. Vereadora Rose Frigeri. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. A moção número 26/2026 foi aprovada por unanimidade das vereadoras e vereadores, com ausências dos vereadores Aldonei Machado e vereador Caleb Garbim. Vereador Pedro Rodrigues em representação. Cumprimentar também o ex-vereador Marchioro, presente no plenário. Obrigado pela presença. Em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 16/2026, de autoria do vereador Elisandro Fiuza, que concede o título de cidadão caxiense ao senhor Valdir Anzolim. Relator, vereador Alexandre Bortoluz. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Pois não, presidente, pela legalidade do projeto de decreto legislativo número 16/2026, contido no processo número 281 de 2026. O presente projeto de decreto legislativo é de autoria coletiva e objetivo a conceder o título de cidadão caxiense ao senhor Valdir Anzolim. A matéria encontra previsão na Lei Orgânica Municipal, artigo 62, inciso 19, que dispõe ser de competência privativa da Câmara Municipal a concessão de título de cidadão caxiense mediante a propositura de decreto legislativo.
Ainda nesse sentido, no artigo 147, parágrafo 2º, inciso 4º do Regimento Interno, determina que o projeto de decreto legislativo é a proposição destinada à deliberação do plenário sobre matérias de caráter político-administrativo de efeitos externos, constituindo-se como tal a concessão de títulos honoríficos ou outras honrarias. A iniciativa de decreto legislativo, conforme regulamento ou regimento interno no artigo 149, caberá a qualquer vereador, bancada, comissão ou a mesa diretora, salvo disposição em contrário. Completam os requisitos necessários na iniciativa de projeto de decreto legislativo que concede títulos honoríficos, os previstos no regimento interno. O parágrafo 1º do artigo 224 exige a subscrição de 1/3 dos membros da Câmara Municipal e o acompanhamento da circunstanciada biografia da pessoa que se deseja homenagear. Ainda em relação ao Decreto Legislativo número 362/A, de 23 de fevereiro de 2017, em seu artigo 29-A, parágrafo 2º, aduz que, entre aspas, caberá ao autor da proposição fornecer documentos que comprovem que o fato de o homenageado não ter sido condenado nas hipóteses previstas nos incisos 1º e 2º desse artigo, relativos ao seu estado de origem. Por fim, vale ressaltar que esta matéria exige quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal para sua aprovação, consoante dispõe o artigo 62, inciso 19, da Lei Orgânica do Município. Face ao exposto, essa comissão, por seus integrantes, com base nos dispositivos legais citados, opina pela legalidade do projeto de decreto legislativo, ora proposto, cabendo ao plenário avaliar o merecimento de tal homenagem. Salvo melhor juízo, este é o parecer. Caxias do Sul, 4 de agosto de 2026, 151 anos da colonização e 136 anos da emancipação política. Assinam eletronicamente este documento os vereadores João Josimar Wespes, José Pascoal D'Ambros e Alexandre Prestes Bortoluz. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Presidente, meus cumprimentos a Vossa Excelência e meus cumprimentos aos demais colegas, em especial ao meu amigo Alexandre Bortoluz, que não tive a oportunidade de cumprimentar anteriormente. Presidente, essa é uma grande proposta do vereador João Wes. Tive a oportunidade de conversar com ele, conversar com a vereadora Andressa Malma, conversar com os demais colegas dessa Casa Legislativa. Num show do Valdir Anzolin nesse ano, ele lembrou que ele era cidadão de muita cidades em diversos estados. E muitas vezes, na cidade que ele mais fez, que é essa aqui, vereadora Daiane, que ele mais cantou, que eu brinco que ele é o maior popstar, né, da cultura italiana dessa cidade, ele não era lembrado, vereador Lucas. Então, que importante é para nós votarmos esse título de cidadão caxiense para o Valdir Anzolin. Tenho certeza que ele ficará muito emocionado em receber esse título, e eu fico muito emocionado em ser vereador aqui. No show que ele fez junto da Casa da Cultura do seu filho, o Graziani, de uma grande equipe, tive a oportunidade de estar com meu pai e com meu sogro, ficaram muito felizes, né? Por celebrar nossa cultura, por celebrar alguém que é tão importante para toda a nossa comunidade. Então, nesse momento, queria parabenizar publicamente o vereador João Wes. Em toda a oportunidade que o Valdir Anzolin ia até São João da Quarta Légua, todo mundo parava, né? Só não trabalho na Sexta-feira Santa e no dia que o Valdir Anzolin vai na Quarta Légua. Os únicos 2 dias que o pessoal lá não trabalha. Então, é de suma importância para nós votarmos esse título e tenho certeza que para todas as comunidades do interior. E já passo a parte a vereadora Marisol. Muito obrigada, vereador Cláudio. Só queria fazer referência também. Eu tive esse ano fazendo a abertura da festa La Cucanha, em Veranópolis, né? Que o Anzolin fez a abertura, então, antes da nossa participação. E foi simplesmente sensacional, né? Como as pessoas amam, como ele diverte, como ele faz com que todo mundo volte de alguma maneira para algum lugar de memória, né? Como ele traz tanto isso de memória afetiva, que lindo que essa casa efetivamente vai poder fazer essa homenagem. Parabéns a todos pela mobilização, aos familiares, aos amigos e a tantos fãs que o Valdir tem e que nos deixa extremamente felizes que agora a Câmara de Caxias possa fazer esse reconhecimento absolutamente merecido a quem tanto faz, né? E quando a gente fala sobre arte, sobre cultura, nós estamos falando de tantas outras questões que são absolutamente relevantes no trabalho do Valdir, então parabéns, muito legal. Muito obrigado, vereadora Marisol, parabéns, vereador João Wes, certamente estaremos aqui junto da minha família nessa linda homenagem. Muito obrigado, presidente. Encerrada a primeira discussão.
Em primeira discussão, projeto de lei complementar número 34/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera e acresce dispositivos à lei complementar número 298, de 20 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Plano de Saúde e Assistência aos Servidores Públicos Municipais de Caxias do Sul. Com a palavra, relatora vereadora Estela Balardim. Com a palavra, relatora para a leitura do parecer. Referente ao projeto de lei complementar número 34/2026, processo número 294/2026, Comissão de Saúde. Parecer favorável ao projeto de lei complementar número 34/2026, contido no processo número 294/2026. Submete-se à apreciação desta comissão o projeto de lei complementar número 34/2026, contido no processo número 294/2026, de iniciativa do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar número 298, de 20 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Plano de Saúde e Assistência aos Servidores Públicos Municipais de Caxias do Sul, IPAN Saúde. No que diz respeito à assistência à saúde, verifica-se que o projeto contempla medidas que contribuem para a manutenção da cobertura assistencial dos beneficiários do IPAN Saúde. A alteração do artigo 5º assegura que empregados vinculados ao regime geral de previdência social durante afastamento por auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário possam permanecer vinculados ao plano mediante o custeio apenas da contribuição do segurado, pelo período de até 180 dias, permanecendo a contribuição patronal sob a responsabilidade do ente empregador nesse intervalo. Sob o aspecto da saúde, a medida revela-se positiva, por preservar a continuidade do acesso aos serviços justamente durante período de maior vulnerabilidade clínica, evitando interrupções no tratamento decorrentes de afastamento laboral. A limitação temporal e a necessidade de requerimento dentro do prazo previsto constituem critérios administrativos que não afastam o benefício principal da continuidade assistencial. Também merece destaque a inclusão do inciso 5º ao artigo 17 da Lei Complementar número 298 de 2007, estabelecendo a abertura integral das internações psiquiátricas credenciadas durante os primeiros 30 dias de internação, com incidência de coparticipação de 50% a partir do 31º dia. Sob a perspectiva sanitária, a medida representa avanço ao explicitar a cobertura para o tratamento em saúde mental, conferindo maior segurança jurídica aos beneficiários quanto ao acesso a internações psiquiátricas. Ainda que haja coparticipação após o período inicial, permanece garantida a continuidade do tratamento, circunstância compatível com a sustentabilidade do plano e com a manutenção da assistência especializada. Quanto ao acréscimo do parágrafo único, artigo 24, excluindo os medicamentos manipulados do subsídio farmacêutico, esta comissão observa que a alteração representa restrição pontual de benefício anteriormente previsto para medicamentos necessários. Embora a exposição de motivos justifique a medida pela inexistência de fornecimento desses medicamentos pela farmácia do IPAN e pela inviabilidade de convênios específicos, trata-se de uma modificação que poderá repercutir financeiramente sobre os beneficiários que dependem de medicamentos manipulados prescritos por profissionais assistentes. Sob a ótica da saúde pública, recomenda-se que a administração acompanhe os impactos dessa alteração sobre a adesão aos tratamentos e avalie futuramente mecanismos alternativos para o atendimento de situações clínicas excepcionais. Em relação à possibilidade de migração dos atuais beneficiários da modalidade de contribuição por faixa etária para o sistema de alíquotas, bem como a abertura do prazo para novos ingressos ou retornos ao plano, a medida tende a ampliar a atratividade do IPAN Saúde e favorecer o aumento do número de beneficiários, sob o prisma assistencial.
Quanto maior a permanência e a ampliação da base de associados, maiores são as possibilidades de fortalecimento da sustentabilidade do sistema e da manutenção da rede de atendimento, desde que seja preservado o equilíbrio financeiro e atuarial da autarquia, conforme exposto na justificativa do projeto. Observa-se ainda que as alterações propostas não reduzem as coberturas assistenciais essenciais já previstas na Lei Complementar número 298/2007, permanecendo inalteradas as garantias relativas à assistência médica, hospitalar, preventiva, farmacêutica e multidisciplinar estabelecidas na legislação vigente. Assim, a Comissão de Saúde manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei complementar número 34/2026, por entender que o conjunto de suas disposições, a proposição contribui para a preservação e o aperfeiçoamento da assistência à saúde prestada pelo IPAM Saúde aos servidores públicos municipais e seus dependentes. Caxias do Sul, 11 de agosto de 2026, 151 anos da colonização, 136 anos da emancipação política. Assinam esse parecer vereador Estela Balardim da Silva, presidente, Juliano Valim, membro, Iago Stock Morandi, membro, Andressa Marques, membra, José de Abreu Jack, membro. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto. Encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei complementar número 33/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei complementar número 606, de 8 de julho de 2020, que institui o programa de regularização arquitetônica Caxias Legal, no município de Caxias do Sul e da outras providências. Relator José D'Ambrosio. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Pois não, senhor presidente, projeto de lei complementar 33/2026, no processo 289/2026. Submete-se à análise da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação o projeto de lei complementar 33/2026, da autoria do Poder Executivo, que altera o inciso 3º do artigo 4º da Lei Complementar número 606/2020, estabelecendo que nos casos de edificações situadas em lotes regularizados por meio da regularização fundiária urbana REURB, a identificação da projeção da edificação constante da planta do primeiro levantamento cadastral do processo de regularização substitui a comprovação prevista no inciso 1º do artigo 3º da referida lei complementar. O projeto também revoga o artigo 64-A da Lei Complementar número 657/2021 e o artigo 2º da Lei Complementar número 833/2026, promovendo a consolidação da disciplina normativa sobre a matéria. Segundo a exposição de motivos, a alteração busca corrigir inconsistências verificadas após modificações legislativas anteriores, conferindo maior clareza, segurança jurídica e compatibilidade com os procedimentos técnicos adotados nos processos de regularização fundiária urbana, REURB. A iniciativa é formalmente adequada por tratar de matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, relacionada à organização e regulamentação de procedimentos administrativos vinculados à política urbana e à atuação dos órgãos da administração pública municipal. A alteração proposta harmoniza o programa Caxias Legal com os procedimentos da REURB, evitando conflitos interpretativos e facilitando a atuação da administração pública na análise dos processos de regularização, em consonância com os princípios da eficiência, da segurança jurídica e da razoabilidade. Registra-se ainda que a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação desta Casa manifestou-se pela constitucionalidade e legalidade da proposição, reconhecendo sua compatibilidade com a Constituição Federal, com a Lei Orgânica Municipal e com o regimento interno da Câmara. Conclusão.
Diante do exposto, verifica-se que o projeto de lei complementar 33/2026 atende aos requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. A proposição encontra amparo na competência legislativa municipal, observa a iniciativa adequada e promove aperfeiçoamento da legislação urbanística, sem afrontar dispositivos constitucionais ou legais. Assim, esta Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação opina pela constitucionalidade, legalidade e regular tramitação do projeto de lei complementar 33/2026, emitido parecer favorável à sua aprovação. Este é o parecer, Caxias do Sul, 7 de agosto de 2026, 151 anos da colonização e 136 anos de emancipação política. Assinam este vereador Zé D'Ambrós, Rose Frigeri, Caleb Garbim, Andressa Marques e João Ues. Era isso, senhor presidente, vereador Wagner Petrini. Obrigado, vereador Zé D'Ambrós. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto. Encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei número 29/2026, de autoria do vereador Alexandre Bortoluz, que institui o Dia Municipal dos Carros Militares Antigos e inclui no calendário oficial de eventos do município. Relator, vereador Capitão Ramon. Porém, a apreciação fica prejudicada devido ao protocolo de emendas. Encerrada a ordem do dia.